4 anos é tempo suficiente para você levar os Estados Unidos para um lugar irreversível. Eu não acho que era tão óbvio que nós caminharíamos para o fim do Império Americano tão rápido. A política americana, ela tá complicada, ela tá amarrada. Eu temo que isso possa acontecer muito mais rápido. Ele escreveu no artigo recente que esse capítulo da Guerra Comercial é mais um exemplo do fim do Império Americano. Você concorda com isso? Estamos diante do fim do que conhecemos como a liderança do Ocidente? Olha, eu acho que talvez sim, porque os impérios eles não necessariamente caem por uma força externa. Claro, existe uma competição, existe uma rivalidade, essas pressões externas, elas alteram as situações do comportamento interno de um império, de uma nação. Mas o que nós estamos assistindo é os americanos, entre eles, sendo incapazes de se organizar. Isso é uma automutilação, de uma autodestruição. Eu não acho que era tão óbvio que nós caminharíamos para o fim do Império Americano tão rápido. Inclusive, eu compartilho de algumas análises que entendem que o Império Americano é um império recém-nascido. Se você reparar e entender bem a história, os americanos só se tornam o grande império, o maior império, sentado no trono, diríamos assim, depois do final da Guerra Fria, né? Uhum. Porque antes você tem Primeira, Segunda Guerra, e depois você tem a Guerra Fria, a disputa com o outro. E aí a consolidação verdadeira, quem é o império dominante, hegemônico, a supremacia total, ficou com os americanos. Mas isso é muito recente, anos 90. Estamos falando de o quê? 30 anos? Em termos históricos de império, isso é um período muito curto. Então, tudo indica, ou indicava... óbvio que eu acho que isso pode ser revertido, mas o problema é que a situação política americana, ela está complicada, ela está amarrada. E a maneira como essa administração demonstra que ela quer lidar com as coisas, 4 anos é tempo suficiente para você levar os Estados Unidos para um lugar irreversível. Então, eu temo que isso possa acontecer muito mais rápido. Mas voltando para o raciocínio, eu não achava, ou não acreditava que os Estados Unidos estava em decadência para um colapso. Eu acho que um argumento muito interessante é o do Fareed Zakaria. Claro, já faz um tempo que ele escreveu esse livro, que é o The Post-American World, onde que ele fala que os Estados Unidos não estão em decadência. Na verdade, o resto é que estava em ascensão. Então, o domínio americano em relação ao resto, do ponto de vista relacional, diminuiu. Mas os americanos não necessariamente caíram. E sim os outros que cresceram, que ascenderam. E dentro dessa lógica também, se a gente olhar para essa questão histórica, essa questão que os Estados Unidos não está em queda, e a gente olha os últimos anos da economia americana. A economia americana performou melhor que todo mundo desde a crise de 2008, pandemia e todos os outros problemas. Os europeus foram ficando muito para trás, que era uma economia do mesmo tamanho, talvez um pouco maior até, depois está muito menor. E a China, que todo mundo dizia, não, ela vai chegar, ela vai alcançar, a previsão é 2020, é 2000 e sei lá quando, nunca aconteceu. E os Estados Unidos continuaram performando economicamente como ninguém. Então eu diria que a tendência era o século XXI ainda seria o século americano. Então os Estados Unidos tinha uma vantagem e tem essas vantagens. O problema é que uma liderança pode destruir tudo isso. Percepções erradas, ações principalmente erradas, da forma errada, podem complicar e levar os Estados Unidos para um lugar muito ruim. E como eu falei, eu acho que em 4 anos não tem como você tirar o Trump dali. E esse é o segundo mandato dele, ele veio com uma outra mentalidade, ele veio com uma outra lógica, ele percebeu coisas que ele não gostou no primeiro, ele aprendeu outras, ele se cercou de gente totalmente fiel, cega a ele.
Um monte de coisas aconteceram que colocam ele numa trajetória que não me parece que ninguém consegue contê-lo. E 4 anos desse jeito são suficientes para implodir esse império. Quando eu pensei nessa questão, relacionando com o artigo do Niall Ferguson, eu estava pensando também, além do que você colocou, não tem quem pare o Donald Trump, em alguns choques de credibilidade que eu tenho visto acontecer. Não sei, eu queria ouvir a sua opinião, se você concorda. O primeiro dele seria a questão das ordens executivas, que ele está rodando o país inteiro em ordem executiva. E isso eu acho que fratura checks and balances de uma república tradicional. E os 2 eventos mais recentes, primeiro a apresentação toda truncada das tarifas, entre aspas, recíprocas, né? E agora também o recuo, não assumido como recuo, né? Então esse vai e vem infernal. Essas rupturas eu tenho visto como choques de credibilidade, e isso se transcreveu naquele colapso, não colapso, né? Mas a gente começou a ver um movimento nos treasuries, né? Que é algo que não Isso que era... eu ia falar, os bonds. Exatamente. A venda de bonds, claro, muitos desses bonds foram colocados à venda pela chamada de margem. Então, muita gente teve que vender por isso. Mas tem uma discussão que o Japão colocou os seus bonds, uma parte deles, à venda. Ok, por outras razões, porque ele tinha que segurar a sua moeda, mas a queda da sua moeda, né, ou enfim, a situação com a sua moeda, com o seu câmbio, foi criada por uma ação do Trump. Que no meu entendimento, e nós vamos falar mais disso hoje, é uma ação totalmente destrambelhada. Eu dividiria a história inteira, mas também a gente fala isso mais para frente, que o diagnóstico do problema está certo, do Trump. O diagnóstico que o Trump faz do que está de errado com os Estados Unidos e com o mundo está absolutamente correto. Poucos enxergaram esse diagnóstico. A coragem de endereçar e querer mexer num problema tão profundo e grave também está absolutamente correta. Então, são 2 acertos monumentais do Trump. O problema é o remédio escolhido para tratar da doença, do diagnóstico do problema. Esse remédio é complicado, para dizer o mínimo, problemático. E o mais grave de tudo, onde está realmente errado, é a forma. Então você tem 2 grandes acertos e 2 grandes erros. Que esses 2 grandes erros, ou esses erros secundários, eles inviabilizam todos os acertos iniciais. Porque eles não te levam para esse lugar. Eu adicionaria ao que você falou aí, né? Você citou, eu colocaria a questão do tratar com os aliados. A relação geopolítica com a Europa, a maior grupo de países democráticos, o maior mercado aberto do mundo, o núcleo populacional livre, com baixa corrupção. E às vezes eu falo isso e umas pessoas, baixa corrupção aonde? Acho que as pessoas nunca viram índices de corrupção no mundo. E todos os índices de tudo que você olhar, liberdade econômica, facilidade para fazer negócio, igualdade, judiciário justo ou independente, baixo nível de corrupção. Os escandinavos são os primeiros em tudo. Os lugares menos corruptos do mundo, do planeta Terra, são os países nórdicos, países europeus. Os lugares onde você tem menos corrupção no mundo são os países da Europa. Os lugares onde você tem um Estado de Direito que funciona mais perfeitamente, nos primeiros dos rankings, também são os europeus. Então você brigar com o maior mercado, eu falei disso da outra vez, né? A importância não é que a Europa só é democrática, e não é democrático porque elege as pessoas com eleição. É Estado de Direito, é livre comércio, é judiciário que funciona, é baixa corrupção. Esse ambiente para fazer negócio não tem comparação com o resto do mundo. Então, a escolha também de brigar com os europeus, ou abandoná-los, ou ameaçá-los, seja invadir, seja tarifa, seja conquistar, ou seja qualquer outra coisa, são escolhas que colocam os Estados Unidos numa quebra de confiança com o mundo muito profunda. E essa quebra de confiança ela não é qualquer coisa. Ao contrário.